Então, gente, como estamos? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Tá todo mundo, graças a Deus, sobrevivendo. Eu estou sobrevivendo aqui. A esse tempo lindo, maravilhoso, só chove, chove, chove. Escuro, 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 mas estou sobrevivendo. Então, vocês aí no Brasil têm que sobreviver também. No sol, no sol, no sol. São dois opostos, né, gente? Então, hoje estamos estudando, continuando estudando o livro de Jeremias. Estamos hoje no capítulo 27. Mas ontem, quando nós encerramos aqui o capítulo 26, daquela tentativa, né, de matarem o profeta Jeremias, mas aí no final eu li que essa pessoa chamada Aicão, filho de Safã, que livrou Jeremias da morte, né? E hoje, por curiosidade, falei, deixa eu ver quem que foi esse Aicão, né? Aicão, ele já era velho, viu, gente, quando ele protegeu Jeremias, porque ele foi o secretário-geral do rei Josias. Então, esse Aicão conhecia os filhos de Josias, que esse reizinho maldosinho aqui, esse maldosinho aqui que tentou pegar o Jeremias, como que é o nome do rei lá? Esse aqui, esse Josias, ele teve tanto filho, e todos os filhos dele passaram, né? Porque Nabucodonosor veio e tirou o Josias e deixou um filho. Aí aquele filho não deu certo, começou a fazer bagunça, e aí o governador mandou tirar ele também. Aí botou o outro filho. Aí no final, foi o terceiro filho dele que ficou lá como rei, lá em Jerusalém, depois que Nabucodonosor veio e levou a primeira leva, né? Então, da primeira leva, ele levou e deixou um filho. Aí esse filho bagunçou, ele botou, tira esse e botou um outro. Aí esse outro também não deu certo, ele botou o terceiro. Aqui, esse Jeoiaquim aqui, ó. Esse Jeoiaquim aqui era filho de Josias. Então, ele, por certo, conhecia esse Aicão. O Aicão deve ter visto esses meninos nascer, né? Então, ele, por certo, tinha uma voz, né? Por isso que ele conseguiu livrar o Jeremias. Então, ele não era qualquer um. E o filho dele, depois que Nabucodonosor veio, destruiu tudinho, derrubou o templo e destruiu toda a cidade, ele deixou o filho desse Aicão, ele deixou o filho Jeconias, deixa eu ver se eu... O nome, muito esquisito o nome do menino. Esses nomes eram muito esquisitos, né, gente? Deixa eu ver aqui. Gedalias. Aí o filho desse Aicão é que ficou governador. Aí já não ficou, né, os filhos do rei já não tinha mais nenhum, né, gente? Aí já tinha ido todo mundo embora, já tinha morrido todo mundo. Então, como não tinha mais filho do rei Josias para deixar, deixou na mão desse Gedalias, que era filho desse Aicão aqui, tinha sido secretário de Josias. Tá? Então, agora nós descobrimos quem que era o tal do Aicão que livrou Jeremias. Eu pensei, gente, quem será esse homem? Porque esse homem devia ter alguma fala, poder de fala, né, gente? Porque como é que ele livra Jeremias se nem o outro lá que fugiu para o Egito, não, né? Ele foi morto. O coitado lá do Urias. Ai, fugiu, mas não adiantou nada, né, gente? O Joaquim mandou atrás dele. Então, vamos lá para o capítulo 27 do livro de Jeremias. Submissão ao rei de Babilônia. No princípio do reinado de Zedequias, aí já é um outro filho de Josias, ó, filho de Josias, tá vendo? Josias teve uma porção de filho. Rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me disse o Senhor: faze brochas e canzis e põe-nos ao teu pescoço. O que será brochas e canzis? Estranho, é alguma coisa para botar no pescoço, né, gente? Porque foi põe-nos ao teu pescoço. Então manda uma mensagem ao rei de Edom, ao rei de Moabe,
ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Então, os reis daquelas tribos lá em volta, que nós já estudamos sobre elas, que todos os profetas falam que vai destruir, que não vai sobrar nada, né? Nós já sabemos quem são os edomitas, os moabitas, né? Todos lá da mesma família, vindo quase todo mundo da mesma família de Abraão. Versículo 4. Dá-lhes uma mensagem para os seus senhores e dize, os mensageiros que vieram, né, desses reinados, para conversar com Zedequias, para, por certo, fazer um conchavo para tentar... Ai, meu Deus. Para tentarem ir contra o Nabucodonosor. Vai ouvindo. E o profeta falou assim, dá-lhes uma mensagem para os seus senhores. O profeta falou, eu vou dar uma mensagem para vocês falarem para os seus reis. Dá-lhes uma mensagem para os seus senhores e dize, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o seu grande poder e com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem me apraz. Onde que está a minha água? Está aqui atrás. O Senhor está dizendo, olha, eu fiz tudo que eu fiz, eu dou para quem eu quiser. Todos os animais que estão na terra e tudo que eu criei, eu dou para quem eu quiser. Agora eu entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe darei para que o sirvam. Gente, aí você pensa assim, mas como é que um homem tão soberbo, tão arrogante, o Eterno podia chamar de meu servo? Então, quando o Senhor chama meu servo a qualquer um de nós, não significa que a gente está certinho, não, viu? Só significa que nós o servimos para qualquer propósito que ele queira. Esse Nabucodonosor, depois ele foi destruído, né? O reino dele todinho passou, como todos os outros haviam passado. Mas naquele momento, ele era um servo. Ele estava ali para executar um serviço. E o serviço era limpar toda aquela terra de toda maldade, de toda corrupção, de toda podridão que existia. Era essa a missão de Nabucodonosor, de limpar. Por isso que o Eterno chama ele de meu servo. Até os animais do campo lhe darei. Então o Senhor dá para Nabucodonosor tudo que tinha, tudo que existia ali, até os reinos, ele deu para Nabucodonosor. Ele deu. É bem estranho você pensar que Deus dá todo esse poder para uma pessoa tão corrupta, para o simples objetivo de limpar a terra. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho. Foram 70 anos. Até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Parece que é o propósito, não, o plano, a agenda do Eterno é de caminhando. Tem uma agenda, tem um propósito tudo isso.
Vamos entender essa parte? Vamos entender bem essa parte do propósito do Eterno, da agenda do Eterno, do plano que ele tem, do projeto do Eterno. Eu acho que o nome mais certo é projeto. O Eterno tem um projeto com a Terra. E esse projeto tem fases. E nessas fases, cada fase dessa, o Senhor elege um para ser o servo que vai detonar aquela parte do projeto. É como uma cidade. Vamos fazer um projeto de uma cidade. Aí você dá para cada um, por exemplo, vem a primeira leva, a primeira parte, que é a fundação da cidade. Aí é uma equipe que vem e faz a fundação. Aquela equipe vai embora, aí vem outra que faz a parte da construção. Daí vem outra equipe que faz a parte do acabamento. É um projeto que o Eterno tem. Então, quando ele fala que Nabucodonosor foi um servo, era a base daquele projeto. Ele era o gerente daquele projeto, mas ele passa. Aí vem outros gerentes, que foi, por exemplo, o Ciro, que Isaías falou até o nome dele e disse que ele viria da terra de onde ele viria, uns 100 e tantos, quase 200 anos antes de Ciro nascer. Era uma outra parte do projeto do Eterno, de limpar a Babilônia também. Aí vieram outros. É muito difícil você enxergar, por exemplo, Nero como um servo. Pois é. Mas Paulo reconheceu isso. É muito mais profundo do que nós possamos imaginar, porque o projeto de Deus é muito grande. O projeto do Eterno é muito grande. Não envolve só a nossa pequenina terra. A nossa terra também é um servo para um grande projeto, que envolve mais de 40 outros planetas. Entendeu? Vamos continuar aqui. Versículo 7. Todas as nações servirão a Nabucodonosor, a seu filho, ao filho de seu filho. Quer dizer, 3 gerações. Até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Aí vieram outros, né? Inclusive Ciro, que foi o primeiro que veio. Depois vieram outros, depois vieram os caldeus. Depois vieram os gregos. Versículo 8. Porém, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, punirei com a espada, com a fome, com a peste, essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Ai. Eu já disse, o livro de Jeremias não é um livro para amadores. Não é. Versículo 9. Não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, ai, meu coração está até doendo, aos vossos sonhos, aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores, que vos dizem, não servireis o rei de Babilônia. Se nós formos, eu vou entrar numa coisa muito profunda agora, gente. Prepara o teu coração. Se nós formos comparar Nabucodonosor com quem rege o nosso planetinha agora, o que a palavra diz? Que a Terra jaz no? Pois é. Quem governa, quem tem o comando energético daqui, ainda é esse ser que caiu e que deixou seus
servidores aqui para continuarem o jugo. Se submeter a esse jugo da terra, o Eterno está dizendo, é a salvação. Por quê? Porque nós temos Jesus Cristo de Nazaré que nos liberta diariamente. A nossa conversão tem que ser diária. Convertei-vos ao Senhor todos os dias. A opção de servir o Eterno todos os dias. Todo dia de manhã você fala, Senhor, eu estou aqui para te servir. Se coloca nessa posição de servir o Eterno na Babilônia, porque isso aqui é uma Babilônia. E Nabucodonosor é quem comanda. Daniel viveu na Babilônia. Mas o que Daniel fez? Ele e os 3 amigos, os 4, disseram, não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Entendeu? Mesmo estando na Babilônia, nós não podemos nos deixar contaminar pela comida do rei. E quem é o rei aqui? Ainda não é o Senhor dos Exércitos. Esse projeto ainda não terminou. O livro de Jeremias não é para amadores. Não é para quem fala que vai para a igreja, mas não conhece a palavra e não se aprofunda nela, não tem conhecimento. Precisamos adquirir conhecimento. Para entender isso aqui, gente, é preciso saber história, é preciso ir fundo na história das civilizações para você entender o que aconteceu durante todo esse período entre isso aqui e o que acontece hoje. Se você não conhece a história das civilizações, você não vai entender. Versículo 10. Então, se os seus profetas, os seus sacerdotes, os seus príncipes, seus adivinhos, os seus agoreiros, os seus encantadores, e os seus profetas estão dizendo que você não precisa se submeter à Babilônia, eles estão errados. Daniel se submeteu, mas ele não se contaminou. Daniel estudou toda a magia da Babilônia. Ele foi obrigado, ele e os amigos foram obrigados a estudar. Foi para isso que eles foram levados. Nabucodonosor colocou eles na escola das magias e das coisas todas da Babilônia. Ele sabia, mas ele, antes de saber, de conhecer tudo aquilo, ele conhecia a palavra. Não tinha a Bíblia como tem hoje. Não tinha. Mas ele conhecia a palavra, sabe por quê? Porque ele conhecia os profetas, ele conhecia o livro de Jeremias. Ele conhecia o livro de Jeremias. E foi estudando o livro de Jeremias que ele viu que o tempo do exílio babilônico já estava no final. Porque ele conhecia, ele leu esse livro que nós estamos estudando agora. Ele estudou todo esse livro, os livros proféticos eram os únicos que estavam na mão, possibilidade na mão dele. Porque ainda o Pentateuco estava começando, o Pentateuco, que são os 4 livros, os primeiros livros, estava sendo compilado na época de Daniel. E talvez ele tenha escrito alguma das coisas do Pentateuco. Porque foi na Babilônia que os livros foram colocados, assim, foram escritos. Tá? Não existia isso antes da Babilônia. Não existia. Tudo era oral, de boca a boca. Versículo 10. Eles vos profetizam mentiras
para vos mandarem para longe da vossa terra, eu vos lançarei dela e vós perecereis. Mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, lavrá-la-á e habitará nela. A Zedequias, rei de Judá, eu disse essas mesmas palavras: metei os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, serviu e ele e o seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo, a espada, a fome e de peste, como o Senhor disse acerca da nação que não servirá ao rei de Babilônia? Mas ele não ouviu, gente. Por isso que o templo foi destruído, porque ele não ouviu as palavras do profeta. Versículo 14. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei de Babilônia, pois vos profetizam mentiras. Eu não os enviei, diz o Senhor. Profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Aos sacerdotes e a todo este povo eu disse: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia. Eles vos profetizam mentira. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis. Por que se tornaria essa cidade um deserto? Porém, se são profetas e a palavra do Senhor com eles, orem ao Senhor dos exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e de Jerusalém não vão para a Babilônia. O profeta está dizendo que, gente, não acredita, porque não vai voltar as coisas que estão lá na Babilônia, não vai voltar ainda. Não vai. E agora, se vocês querem uma prova do que eu estou falando, só orem para que o que ficou aqui ainda não seja levado também. Se isso acontecer, aí vocês saibam que esses profetas estão falando a verdade e eu estou mentindo. Mas o rei de Babilônia veio, acabou com os Zedequias e levou todo o resto para Babilônia. Que profeta que estava mentindo e que profeta que estava falando a verdade. Mas a maioria do povo morreu e nem ficou sabendo. Não ouviram a palavra do profeta, porque o profeta estava falando não só para o sacerdote, para todo o povo, estava todo mundo ouvindo. Gente, você imagina uma cidade sendo cercada, aquele alvoroço de guerra. Todo mundo sabia o que o profeta estava falando. Ai. Versículo 19. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas do mar, das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Joaquim devia ser uma criança bem pequena, viu? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. Para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os tirar. O Senhor ainda fala, é eu que vou tirar os utensílios de lá e trazer de volta. O Senhor leva e o Senhor traz. É uma lição para a gente aprender, gente. Quando alguma coisa acontecer na sua vida, não culpa ninguém, tá? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, tá bom?
Vamos ler de novo o versículo 22? Eu tenho que rir, porque a gente é tão. A gente pensa que a gente manda alguma coisa. Ai, Jesus, nós não mandamos nada, gente. Nada. Na dica de nada. 22 novamente. Para a Babilônia serão levados. Ó, o Senhor está dizendo, ó, todos os tecidos que ficaram aqui ainda vão. Os de lá não vão voltar, não. Os daqui ainda vão para lá, porque eu estou mandando para lá. Para a Babilônia serão levados. E ali ficarão até o dia em que eu os tirar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. E louvado seja o nome do Senhor. Gente, o livro de Jeremias não é para qualquer um, não, viu? Se prepara, porque ainda vem mais chumbo por aqui, viu? Não é? Isso aqui tá no começo ainda tem mais metade do livro ainda pela frente. Ai, Jesus de Nazaré, abre nossa mente, nosso entendimento para entender e aceitar, né, os propósitos do Cordeiro, aceitar de bom grado o projeto que ele tem para a gente, para a terra, e nos colocar só no lugar de servos. Não foi isso que ele fez com a minha vida e não é isso que ele faz com a vida de tantos? Né? Que dia que eu pensei que ia morar aqui? Que dia que eu pensei que eu ia envelhecer na Europa? Nunca, nunca. Se ele quiser me levar, ele leva para onde ele quiser. Jesus disse, né, que aqueles que são dirigidos pelo Espírito são como folhas de árvore que vão para cá e para lá, ao sabor, né, ao sabor da direção e da vontade do Eterno. Não é fácil ser servo. Jeremias que o diga. Não é fácil ser servo. Mas o Senhor prometeu que livraria Jeremias, não foi? Ele livrou até Jeremias, morreu com 70 anos, morreu mais ou menos na mesma idade que eu tenho hoje. Foi quando Jeremias morreu. Morreu porque ele foi levado para a Babilônia. E aí o Nabucodonosor ficou com raiva e matou todo mundo que fugiu para a Babilônia. Mas Então aí ficamos com o capítulo 27 do livro de Jeremias. Que o Senhor te dê muita bênção, muita paz, muita sabedoria para entender, né? Para entender e para aceitar a condição de servo, porque servo todos nós somos. O problema é que alguns não se sujeitam, como esse povo aqui, ó, não se sujeitou. Eles não se sujeitaram, não colocaram aquele... Como que é o nome do trem lá? Brochas e canzis. Eles não colocaram as brochas e canzis no pescoço, em obediência. Mas eles pagaram o preço com a própria vida. Então é melhor a gente colocar o jugo, né, do Senhor e obedecer. E obedecer. Que o Senhor te dê uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.